Inverno de 2010. A Fórmula 1 mudou as regras do jogo de forma drástica. O reabastecimento de combustível durante as corridas foi banido por motivos de segurança e custos. Agora os carros largavam com os tanques cheios, carregando mais de 150 quilos de gasolina. Eles pareciam caminhões nas primeiras voltas e viravam foguetes no final. Mas a verdadeira bomba caiu na Alemanha. A montadora Mercedes comprou a equipe campeã Brown GP. E eles não queriam qualquer piloto. Eles convenceram Michael Schumacher, aos 41 anos de idade, a abandonar a sua aposentadoria de 3 anos e voltar para as pistas. O mundo enlouqueceu. O heptacampeão estava de volta, mas agora pilotando uma flecha de prata. A minha esposa Giulia chorou em Modena. Para os italianos, ver o ídolo vermelho vestido de prata era uma traição. O campeonato também mudou a pontuação. Agora o vencedor levava 25 pontos. A nova década prometia ser a mais selvagem de todas. Com a vaga de Schumacher ocupada na Mercedes, a equipe Ferrari precisava de um novo líder para acompanhar Felipe Massa, que voltava às pistas após o grave acidente com a mola no ano anterior. Eles contrataram o bicampeão Fernando Alonso. O espanhol chegou em Maranello com a aura de salvador da pátria. E ele não decepcionou na estreia. Na primeira corrida do ano, no Grande Prêmio do Bahrein, o carro da Red Bull de Sebastian Vettel teve um problema em uma vela de ignição quando liderava com folga. Alonso farejou sangue. Ele ultrapassou o alemão avariado e venceu a sua primeira corrida vestindo vermelho. Felipe Massa, em um retorno heróico, chegou na segunda posição. A Ferrari cravou uma dobradinha perfeita. Parecia que o espanhol iria dominar a temporada, mas havia um gênio debruçado sobre uma prancheta de desenho na Inglaterra que tinha outros planos. O projetista Adrian Newey, da equipe Red Bull Racing, desenhou a obra-prima chamada RB. O carro azul escuro escondia um segredo brutal. O difusor soprado pelos escapamentos. Mesmo quando o piloto tirava o pé do acelerador para fazer a curva, o motor continuava jogando ar quente e em alta velocidade por cima do fundo do carro, colando a Red Bull no asfalto como se tivesse supercola nos pneus. Era feitiçaria aerodinâmica. Com essa arma nas mãos, o jovem alemão Sebastian Vettel e o veterano australiano Mark Webber começaram a destruir os cronômetros nas qualificações aos sábados. Eles cravavam a primeira posição repetidas vezes. Mas nos domingos, a Red Bull sofria com problemas de confiabilidade. O carro era rápido como um raio, mas frágil como vidro. O campeonato virou uma panela de pressão com 3 equipes: Red Bull, Ferrari e McLaren. Maio de 2010. 7ª etapa. O Grande Prêmio da Turquia. A Red Bull liderava a corrida com uma dobradinha. Mark Webber estava na primeira posição. Sebastian Vettel vinha colado na segunda posição. Faltando 18 voltas para o fim, Vettel, que estava mais rápido, tentou a ultrapassagem por dentro na reta oposta, a mais de 300 km por hora. Webber não cedeu 1 milímetro. Vettel esterçou o volante levemente para a direita e os 2 carros se chocaram. O pneu de Vettel estourou. Ele rodou e abandonou a corrida. O garoto saiu do carro fazendo sinais de que Webber era louco. Webber teve que ir para os boxes e salvou a 3ª posição. A equipe McLaren, com Lewis Hamilton e Jenson Button, agradeceu o presente e fez uma dobradinha. O clima na Red Bull desmoronou. A equipe, que deveria ser unida, rachou ao meio entre os defensores do jovem prodígio alemão e do veterano australiano. Junho, 8ª corrida. O circuito de rua de Valência, na Espanha. A Fórmula 1 foi lembrada de que a morte ainda viaja a 300 km por hora ao lado do cockpit. Na 9ª volta, Mark Webber, tentando se recuperar de uma parada ruim nos boxes, aproximou-se em altíssima velocidade do carro muito mais lento de Heikki Kovalainen, da equipe Lotus. Kovalainen freou cedo demais. Webber não teve tempo de desviar. O pneu dianteiro da Red Bull bateu no pneu traseiro da Lotus. O carro de Mark Webber decolou. Ele voou a vários metros de altura. Fez um giro completo de 360 graus para trás no ar e caiu de cabeça para baixo no asfalto, deslizando violentamente até se chocar contra a barreira de pneus em alta velocidade. O mundo prendeu a respiração. Mas graças à célula de sobrevivência moderna, Webber jogou o volante fora e saiu andando ileso. Foi um dos acidentes mais assustadores da era moderna,
provando a resistência dos chassis de fibra de carbono. Julho. A tensão na equipe Red Bull atingiu o limite na Inglaterra. No lendário circuito de Silverstone, a equipe levou 2 asas dianteiras novas e atualizadas para a corrida. Durante o treino livre, a asa de Sebastian Vettel quebrou. Em uma decisão polêmica, o chefe da equipe, Christian Horner, ordenou que os mecânicos tirassem a única asa nova restante do carro de Mark Webber e a colocassem no carro de Vettel para a qualificação. Webber ficou possesso. Ele se sentiu oficialmente rebaixado a escudeiro. No domingo, com a asa velha, o australiano largou com o ódio nos olhos. Ultrapassou Vettel na primeira curva e venceu o Grande Prêmio da Grã-Bretanha com autoridade. Ao cruzar a linha de chegada, o chefe da equipe deu os parabéns pelo rádio. A resposta de Webber entrou para a história do esporte. Nada mal para um piloto número 2, não é? A fratura na equipe azul era irreparável. 25 de julho de 2010. Grande Prêmio da Alemanha, em Hockenheim. Exatamente 1 ano no mesmo dia, após o terrível acidente com a mola que quase tirou a vida de Felipe Massa. Massa liderava a corrida. Ele tinha largado de forma brilhante e estava fazendo uma prova perfeita. Fernando Alonso vinha colado na segunda posição. O espanhol não conseguia ultrapassar na pista e começou a reclamar, violentamente pelo rádio da Ferrari, dizendo que era ridículo ficar preso ali. Na volta 49, o engenheiro de Felipe Massa, Rob Smedley, abriu o rádio com a voz embargada e disse a frase que destroçou o Brasil. Fernando is faster than you. Can you confirm you understood that message? Traduzindo, Fernando é mais rápido que você. Confirma que entendeu a mensagem? Minutos depois, Massa tirou o pé do acelerador na saída de uma curva lenta e deixou Alonso passar. Ordens de equipe explícitas eram proibidas na época. A Ferrari foi multada em $100 mil, mas o estrago estava feito. A Ferrari matou a alma de Felipe Massa naquele dia, exigindo que ele entregasse a vitória no aniversário do seu quase fatal acidente, apenas para alimentar o ego e os pontos do príncipe espanhol. Outubro. A Fórmula 1 desembarcou pela primeira vez na Coreia do Sul. O autódromo estava inacabado. Havia lama nas margens da pista, e o asfalto era um sabão. E para piorar, caiu um dilúvio sem precedentes. A corrida começou atrás do carro de segurança por 17 voltas. Quando a bandeira verde finalmente balançou, o campeonato virou de cabeça para baixo. Mark Webber, o líder do campeonato, escorregou na pista molhada. Bateu no muro e foi atingido pela Mercedes de Nico Rosberg. Fim de prova para o australiano. Sebastian Vettel assumiu a liderança. Ele dominava a prova e ia assumir a ponta do campeonato mundial. Faltando 10 voltas para o fim, o indestrutível motor, Renault do carro da Red Bull de Vettel, explodiu em uma nuvem de fumaça e fogo. Fernando Alonso, que vinha na segunda posição, assumiu a liderança, venceu a corrida caótica e pulou para a primeira posição no campeonato. A sorte parecia sorrir apenas para as cores da Ferrari. Penúltima corrida do ano. O nosso sagrado autódromo de Interlagos, no Brasil. Fernando Alonso podia sair campeão antecipado se os resultados ajudassem. A qualificação no sábado foi disputada com pista secando. E o que aconteceu entrou para os livros de milagres do esporte. O jovem alemão Nico Hülkenberg, pilotando uma limitada Williams, foi o primeiro a colocar pneus para a pista seca. Ele não apenas cravou a pole position, ele colocou mais de 1 segundo de vantagem sobre o carro voador da Red Bull de Sebastian Vettel. Foi uma volta assombrosa, uma daquelas magias que só Interlagos proporciona. Do domingo, com a pista seca, a Red Bull dominou. Vettel venceu a corrida. Webber foi o segundo e Alonso terminou na terceira posição. Com esse resultado, a equipe Red Bull garantiu matematicamente o seu primeiro campeonato mundial de construtores da história. A coroa de pilotos ficaria para a etapa final no deserto. Novembro. Grande Prêmio de Abu Dhabi. A última corrida da temporada. Pela primeira vez na história da Fórmula 1, 4 pilotos chegaram à última etapa, com chances matemáticas de título. Fernando Alonso, Mark Webber, Sebastian Vettel e Lewis Hamilton. Alonso liderava o campeonato com 8 pontos de vantagem sobre Webber e 15 pontos sobre Vettel. O espanhol precisava apenas terminar na 4ª posição. Independente de quem vencesse,
para garantir o tricampeonato. A corrida começou com Vettel liderando. Webber teve problemas com os pneus e fez a sua parada nos boxes. Logo na 11ª volta, a Ferrari, em um ataque de pânico e com o olho apenas no australiano, chamou Fernando Alonso para os boxes 4 voltas depois para tentar marcar Webber, esquecendo completamente da corrida de Sebastian Vettel. Foi o maior erro estratégico da década de 2010. Quando Fernando Alonso e Mark Webber voltaram para a pista, após suas paradas prematuras, eles encontraram um pesadelo pela frente. Eles voltaram logo atrás do piloto russo Vitaly Petrov, da equipe Renault. Petrov já tinha feito a parada dele, sob a vigência do carro de segurança nas primeiras voltas. Ele não precisava parar mais. E o carro da Renault tinha uma velocidade final em linha reta absurdamente alta. Alonso ficou preso, volta após volta. A Ferrari era superior nas curvas. Mas nas retas do deserto de Abu Dhabi, o carro da Renault do russo desaparecia na frente. O espanhol balançava o carro de um lado para o outro. Tentou de tudo, fritou pneus, esbravejou pelo rádio, mas o muro russo foi impenetrável. Alonso passou mais de 40 voltas olhando para a traseira do carro amarelo e preto. O tricampeonato do espanhol estava morrendo lentamente atrás de um piloto estreante. Na frente de todo esse drama, alheio aos erros da Ferrari, estava Sebastian Vettel. O garoto alemão fez uma corrida impecável. Ele cruzou a linha de chegada em primeiro. Fernando Alonso só conseguiu terminar a corrida na 7ª posição. Ao cruzar a linha, Alonso gesticulou agressivamente com as mãos para Vitaly Petrov, como se o russo tivesse obrigação de deixá-lo passar. Mas a culpa era 100% da arrogância do computador estratégico da Ferrari. O engenheiro da Red Bull abriu o rádio de Vettel e, com a voz embargada, gritou: "Sebastian Vettel, você é o campeão mundial de Fórmula 1. O alemão chorou de forma incontrolável dentro do capacete. Aos 23 anos de idade, ele quebrou o recorde de Lewis Hamilton e se tornou o campeão mais jovem da história do esporte. A minha esposa, em Modena, desligou a televisão e jogou a prancheta longe. A dor da perda e do erro amador em Maranello era gigante. A década abriu não com o retorno glorioso de Schumacher, nem com a consagração do príncipe Alonso. Ela abriu com o rugido do jovem touro alemão e a genialidade aerodinâmica da equipe Red Bull. A Fórmula 1, que tentou nivelar os carros, descobriu que o talento e o erro humano continuam sendo as forças mais poderosas do planeta. O diário de hoje fecha por aqui. Se a verdadeira história da F1 fez o seu sangue acelerar, inscreva-se no canal. Use a nossa máquina do tempo nos cards aqui na tela. Volte para a temporada anterior ou acelere direto para o próximo ano. Um abraço do seu correspondente e até a próxima largada.